Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Das várias contradições na história do Pai Natal, a localização da sua famosa fábrica de brinquedos é, sem dúvida, a menos relevante. Os americanos defendem que o Pai Natal vive no Alasca. Já os canadianos chamam a si a honra de serem a terra natal do Velho das Barbas. Para nós, europeus, a morada do Pai Natal é, claramente, algures a norte, na região da Lapónia, e para outros basta-lhes aceitar o Polo Norte. Independentemente da sua localização precisa, é mais ou menos consensual que tanto as renas como os duendes, a Mãe Natal e o próprio Pai Natal, claro, estarão entre as primeiras vítimas de um fenómeno que já teve muitos nomes, mas que hoje é conhecido como alterações climáticas. Em tempos falava-se do efeito de estufa, mais tarde de aquecimento global e agora de alterações climáticas. Esta evolução terminológica desperta por si só alguma desconfiança em certos teóricos da conspiração, que interpretam a evolução do termo como um reajuste constante a uma realidade que teima em não corresponder às previsões dos especialistas. Mas, independentemente do termo, o fenómeno é sempre o mesmo. Numa frase, a utilização de combustíveis fósseis por parte do homem liberta uma gigantesca quantidade de CO2, dióxido de carbono, e outros gases que absorvem o calor, prendendo-o no interior da nossa atmosfera e aumentando a sua temperatura média. Daí a comparação com uma estufa. Para usar apenas o exemplo do famoso CO2, que tem o seu próprio ciclo, tal como a água, o que acontece é simples. Antigamente, o CO2 emitido por processos naturais era reabsorvido, por exemplo, através do processo de fotossíntese das plantas. Este maravilhoso ciclo da vida manteve-se praticamente inalterado durante centenas de milhares de anos, apenas com pequenas oscilações. Hoje é possível calcular que havia entre 180 e 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera em qualquer dado momento. Com a chegada da era industrial e da utilização dos combustíveis fósseis, o homem passou a bombear gigatoneladas de CO2 para a atmosfera. Gigatoneladas essas que não pertenciam a este ciclo e que, por isso, conduziram ao seu desequilíbrio. Hoje em dia, o tal máximo de 280 partes por milhão aumentou para 400. De acordo com dados do Observatório Mauna Loa, no Havaí, entre 1960 e 2015, a atmosfera terrestre ganhou 15 gigatoneladas de CO2 por ano, como consequência da ação humana. E como este CO2 é particularmente bom a absorver a energia, isto é, o calor, quanto mais gigatoneladas pairam na atmosfera, mais a temperatura média aumenta. Conclusão: aquecimento global. No entanto, o aumento de temperatura não é a única consequência. Indiretamente, as alterações climáticas conduzem a resultados tão dispares como o aumento das áreas desertas e inabitáveis, a intensidade e periodicidade de tempestades e furacões, o derretimento dos glaciares, o aumento de incêndios florestais, o aumento da acidez dos oceanos e outros corpos de água e a migração em massa das populações mais afetadas. É possível assistir a uma vaga de frio ou uma tempestade de neve sem que a ideia do aquecimento global seja falsificada. E até a morte de um peixe ou de um coral no meio do oceano pode ser mais uma prova entre centenas ou milhares de tantas outras de que as alterações climáticas estão mesmo a acontecer. A quantidade de indicadores que provam o perigo destas alterações é tão avassaladora que tornou-se hábito citar o famigerado consenso científico. Para alguns, a expressão é sinónimo de verdade estabelecida. Para outros, desperta terror e vontade de ir reler o 1984. Independentemente disso, e nas palavras do famoso comunicador de ciência Neil deGrasse Tyson, para que uma verdade científica emergente se transforme em verdade objetiva, quer cada um de nós acreditemos ou não, é necessário mais do que um estudo científico. É necessário todo um sistema de investigações de diferentes pessoas, todas apontando na mesma direção e para as mesmas consequências. É isso que temos nas alterações climáticas provocadas pelo ser humano. Esta correspondência é mais que conhecida.
Mas para perceber como chegámos a uma certeza tão absoluta, temos, primeiro, e como tantas vezes acontece neste podcast, de viajar mais uma vez à França do final do século XVIII e conhecer o matemático e físico Jean-Baptiste Joseph Fourier. Nascido em 1768, Jean-Baptiste Fourier foi educado numa ordem beneditina, estudou matemática, participou ativamente na Revolução Francesa e, apenas com 27 anos, começou a dar aulas na École Normale e mais tarde na École Polytechnique. Acompanhou Napoleão na sua campanha pelo Egito, foi incumbido de construir estradas no sudeste francês e só depois de todas estas aventuras é que se sentou a estudar um problema científico de simplicidade um bocadinho enganadora: o calor, isto é, a troca de energia entre os corpos físicos. Usando a sua formação como matemático e físico, Fourier produziu um trabalho seminal chamado Teoria Analítica do Calor e desenvolveu técnicas importantes na área da matemática. Mas foi também o primeiro a sugerir a existência do que hoje conhecemos como efeito de estufa, o aumento da temperatura da atmosfera de um planeta acima do que seria esperado. Quase um século depois, em 1896, Svante Arrhenius, um químico e, a propósito, o primeiro sueco a vencer um prémio Nobel, demonstrou como o aumento do dióxido de carbono na atmosfera estava diretamente relacionado com o aumento da temperatura. Um artigo do The Selma Morning Times, um jornal americano, em outubro de 1902, dava a notícia da descoberta em tom de catastrofismo. Uma dica para os utilizadores de carvão. Um professor sueco, Svante Arrhenius, desenvolveu uma nova teoria sobre a extinção da raça humana. Ele defende que a combustão de carvão pelo homem civilizado está lentamente a aquecer a atmosfera, de maneira que, em alguns ciclos de 10.000 anos, o planeta Terra será cozido a uma temperatura próxima da fervura. O professor baseia a sua teoria na acumulação de ácidos carbónicos na atmosfera que agem como uma lupa ao concentrar e refratar o calor vindo do Sol. A partir daqui, os desenvolvimentos científicos sobre o papel dos humanos nas alterações climáticas andaram de mão dada com uma sensação crescente de aproximação do fim do mundo. Nos anos 50, Roger Revelle estudou o ritmo de acumulação do dióxido de carbono na atmosfera, em particular aquele libertado pelo homem. Em 1979, o meteorologista Jules Charney escreveu, num relatório apresentado ao National Research Council, parte das National Academies of Science, Engineering and Medicine americanas, que a duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera levaria a um aumento de cerca de 3 graus centígrados na temperatura média mundial. E o Intergovernmental Panel on Climate Change, conhecido como IPCC, uma iniciativa das Nações Unidas para o estudo das alterações climáticas, publicou já 5 relatórios desde 1990. Independentemente dos modelos, dos gráficos, das margens de erro ou dos cálculos mais ou menos detalhados, a esmagadora maioria dos cientistas defende que as alterações climáticas estão mesmo a acontecer e são, em grande parte, provocadas pela conduta humana. No início do século XXI, a ideia de que o mundo ia acabar por causa do aquecimento global era tão óbvia e tão reconhecível pelos consumidores que valia a pena produzir conteúdos que fossem ao encontro desta fome pela desgraça. O disaster movie The Day After Tomorrow, O Dia Depois da Manhã, de 2004, realizado por Roland Emmerich, inspirou-se em algumas previsões sobre o futuro do planeta e tem na sua sinopse da Wikipédia parágrafos como este. Um enorme sistema de tempestades desenvolve-se no hemisfério norte, separando-se em 3 gigantescas super-tempestades com a forma de furacões sobre o Canadá, a Escócia e a Sibéria. A tempestade arrasta ar gelado do topo da troposfera até ao seu centro, congelando imediatamente tudo o que encontra pelo caminho a uma temperatura de menos 101 graus centígrados. Jack consegue confirmar que a força da tempestade é tão intensa e que os seus efeitos são tão severos que após a sua passagem, o hemisfério norte entrará numa nova idade do gelo. Para o público menos sensacionalista, com paixão por apresentações PowerPoint, estrearia 2 anos depois, em 2006, Uma Verdade Inconveniente, uma espécie de TED Talk protagonizada pelo ex-vice-presidente americano Al Gore, sobre, claro, os perigos do aquecimento global.
Numa das cenas mais icónicas, Gore apresenta um gráfico com a evolução da concentração do CO2 na atmosfera e tem de recorrer a um pequenino elevador para conseguir chegar ao pico do gráfico, que corresponde, claro, à atualidade. Até a indústria dos combustíveis fósseis não conseguiu escapar ao tema. Segundo um artigo do The Guardian, de 2016, a Peabody Energy, a maior empresa americana de extração de carvão mineral, foi apanhada a financiar mais de 2 dúzias de organizações ou indivíduos que adotavam uma postura crítica ou cética em relação às alterações climáticas. Segundo o artigo do The Guardian, da lista de beneficiários da Peabody, o Centro de Estudos do Dióxido de Carbono e Mudança Global insistiu de forma errada que as emissões de carbono não são uma ameaça, mas sim o elixir da vida. E cientistas contra o consenso, como Richard Lindzen e Willie Soon, também estão incluídos na lista. Mas claro que nem todos os negacionistas ou céticos das alterações climáticas são financiados pela indústria do carvão ou pelas grandes petrolíferas. De facto, a discussão sobre as alterações climáticas é bem mais complicada do que isso, porque se o debate científico ficou aparentemente arrumado durante as últimas décadas, o tema foi aproveitado por realizadores de cinema, políticos, populistas, organizações, indústrias e ativistas para os seus próprios fins. Uma forma comum de argumentar contra as alterações climáticas é dizer que tudo não passa de um truque de cientistas e ambientalistas ambiciosos que precisam de uma narrativa de catástrofe para continuar a financiar as suas carreiras. Outro argumento comum é que, mesmo que a temperatura esteja a aumentar, isso pode não ser necessariamente sinónimo de crise existencial ou de apocalipse destruidor. Pode, aliás, ser uma poderosa narrativa para que as instituições internacionais ganhem ainda mais poder sobre a vida dos cidadãos. David Icke, que conhecemos num episódio anterior e que quase sempre é o exemplo mais extremo de até onde pode ir uma teoria da conspiração, é 100% contra a ideia das alterações climáticas e defende ideias que não são assim tão incomuns no mundo dos teóricos da conspiração sobre este assunto. No seu livro The Phantom Self, de 2016, defende que qualquer aquecimento global é causado pelo Sol e pelo vapor de água na atmosfera, e não pelo CO2 ou por outros gases libertados pelo homem. A ideia de usar as alterações climáticas como propaganda veio do Clube de Roma, que na mitologia ickeana é uma organização irmã do Bilderberg Group, da Trilateral Commission e de outras organizações Illuminati. De acordo com Icke, o documento Primeira Revolução Global, um relatório do Conselho do Clube de Roma, datado de 1991, dizia o seguinte: enquanto procurávamos por um inimigo comum que permitisse a nossa união, pensámos que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a falta de água potável, a fome e outros fenómenos semelhantes enquadram-se perfeitamente. Para David Icke, o documento defendia claramente que a narrativa era a humanidade é o seu próprio inimigo e que as elites mundiais tentariam vender-nos ideias absurdas como desenvolvimento sustentável ou biodiversidade, com uma lista de objetivos secretos por trás que incluem o fim da soberania nacional, o controle estatal e centralizado de todos os recursos naturais e da indústria das energias, a abolição da propriedade privada, porque não é sustentável, a criação de gigantescos centros de refugiados para as vítimas, entre aspas, das alterações climáticas, também entre aspas, e o decréscimo significativo da população mundial. Mas nem todos os negacionistas do clima ou os céticos do clima são como David Icke, como é lógico. Um dos indivíduos citados no tal artigo do The Guardian é Richard Lindzen. Autor de mais de 200 artigos científicos ou publicações, foi professor de meteorologia no famoso MIT entre 1983 e 2013 e foi também autor de um dos capítulos do terceiro relatório do IPCC, publicado em 2001, portanto, presume-se não é maluco nem parvo nenhum. Numa das suas palestras, disponível no YouTube, com o nome A Crise Climática Imaginada, _Como Podemos Mudar a Mensagem,
O professor Lindzen ataca a ideia de consenso científico, argumentando que a ciência, mais do que um destino fixo, é um método, é um processo, e compara o consenso sobre as alterações climáticas a outros consensos científicos históricos e que estavam errados e que são politicamente sensíveis, como, por exemplo, o exemplo que ele dá é a eugenia. Para Lindzen, só porque a esmagadora maioria dos cientistas ou dos especialistas mais vocais concorda com determinada posição, isso não significa que ela seja válida. E apresenta, claro, como sempre, alguns gráficos sobre variações de temperatura ou variações da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, tentando demonstrar que os que costumamos ver nas notícias não correspondem à verdadeira análise a partir dos dados empíricos. Mas por mais que o seu currículo e, claro, os seus gráficos até nos possam convencer, as suas intenções, tudo indica, não são as melhores. Além de ser financiado pela indústria do carvão, como vimos anteriormente, foi colaborador do Cato Institute, conhecido, entre outras coisas, por ser um think tank financiado pelas indústrias Koch, uma corporação americana multi-mega hipermilionária que negocia, entre outras coisas, em petróleo. Ou seja, tem todos os motivos para mentir. E é aqui que reencontramos o velho princípio conspiratório cui bono, isto é, quem beneficia. Para o leigo aspirante teórico da conspiração, é sempre útil tentar perceber quem ganha com a ideia de alterações climáticas, porque, segundo esta falácia, quem tem um motivo para cometer o crime será certamente o assassino. Mas é também aqui que a nossa cabeça basicamente rebenta, porque incentivos há de todos os tipos e vêm de todos os lados. O cientista vê a sua carreira dificultada se quiser investigar de que forma é que o homem não é responsável pelas alterações climáticas. O industrial precisa de negar o aquecimento global para manter o seu emprego. E o populista, fã de fronteiras e de nacionalismos, vê na luta global contra as alterações climáticas uma perigosa contradição à sua autoridade local. Mas o empreendedor das energias renováveis ganha mesmo muito com a transição energética. O comunicador de ciência, que apresenta dados contraditórios ao do consenso, cai aos trambolhões da CNN para o canal de YouTube com 500 visualizações. E o ativista, mesmo que nada radical, sente a necessidade de pôr um bocadinho do pé na balança e alertar não apenas para alterações climáticas, mas para um risco existencial. Numa discussão aos gritos, todos tentam berrar mais alto e, pelo caminho, os moderados são arrastados ora para um extremo, ora para o outro. Talvez por isso o maior grupo de céticos do clima seja mesmo a população em geral. Num estudo do Pew Research Center de 2019, apenas 49% dos americanos concordavam com o consenso científico e diziam que a atividade humana contribui, entre aspas, muito para as alterações climáticas. Já 20% diziam que contribui muito pouco ou mesmo nada. Como infelizmente seria de esperar, a divisão é maioritariamente política. Entre os conservadores republicanos, 45% defendem que os humanos contribuem muito pouco ou mesmo nada, mas no caso dos democratas liberais, essa percentagem é de apenas 3%. E a desconfiança muitas vezes dá lugar ao cinismo e à desmotivação. Noutro estudo do mesmo Pew Research Center, já em 2021, feito em 17 países desenvolvidos na América do Norte, Europa e Ásia, 27% dos inquiridos revelam não estar muito preocupados com a possibilidade de virem a sofrer as consequências negativas das alterações climáticas. Um bocadinho mais de metade, 52%, apresentam uma avaliação negativa quanto aos esforços da comunidade internacional para combater este problema e 44%, quase metade também, dizem que a sociedade onde vivem está a fazer um mau trabalho na luta contra o fenómeno. As causas desta motivação são complexas e variadas. Há muitas divisões entre a população, entre direita e esquerda, entre os mais velhos e os mais novos, entre os mais ricos e os mais pobres. A politização do tema levou à continuada destruição da Amazónia por parte de Bolsonaro, ou então ao rasgar do Acordo de Paris e o apoio explícito à indústria do carvão, no caso de Trump, bem como a tendência para governos populistas e nacionalistas negarem a sua responsabilidade naquilo que é, para todos os efeitos e de acordo com os especialistas, um esforço conjunto da humanidade.
Qualquer ativista tem de explicar aos seus familiares que Greta Thunberg não é apenas e só uma miúda insuportável, e qualquer conservador tem de explicar aos amigos que discutir a taxa de carbono não é o mesmo que querer destruir a biodiversidade planetária. Mas o que é que este extremar de posições tem a ver com as teorias da conspiração? Num artigo de 2017, Joseph Unshinsky e Santiago Olivella, dois académicos da área da ciência política, tentaram entender os efeitos do pensamento conspiratório nas crenças sobre as alterações climáticas. Os cientistas sociais demonstram que as pessoas aplicam o pensamento conspirativo de forma seletiva, baseando-se na sua identidade partidária, e que isto é evidente nas teorias da conspiração sobre as alterações climáticas. Em específico, os republicanos têm mais tendência para acreditar que as alterações climáticas são uma fraude, enquanto que os democratas têm mais tendência para acreditar que as petrolíferas escondem as soluções para o problema do aquecimento global. Desta forma, e uma vez que diferentes partidos oferecem diferentes narrativas sobre as alterações climáticas, há motivos para duvidar da ideia de que o pensamento conspiratório exerce um efeito linear no negacionismo, independentemente da identificação partidária. Ou seja, somos como bolas de ping-pong à solta dentro das bolhas em que vivemos, e o tal consenso científico, infelizmente, não se traduz num consenso social. Num artigo chamado Aquecimento Global, como o ceticismo deu lugar ao negacionismo, que é, a propósito, uma excelente síntese da história da ciência sobre estas matérias, Spencer Ward, antigo diretor do Center for History of Physics do American Institute of Physics, resume o problema desta forma. A princípio, os especialistas no clima apresentaram um forte ceticismo quanto à teoria do aquecimento global. Foi preciso uma variedade de evidências para convencê-los, gradualmente, de que o aumento de temperatura devido à atividade humana era bastante provável. O público, no entanto, foi afastado desta conclusão por um esforço profissional de relações públicas motivado por preocupações ideológicas e industriais. Os negacionistas do consenso científico evitaram o normal discurso científico e escolheram fazer ataques ad hominem, que lançam dúvidas sobre a totalidade da comunidade científica. Por seu lado, esses cientistas falharam na construção de uma campanha de relações públicas para defender a sua imagem. Quando a confiança se perde, é necessário um enorme esforço para a restaurar. Em 2016, num programa televisivo australiano de debate político sobre a atualidade, ocorreu uma acalorada conversa entre um cientista e comunicador de ciência, Brian Cox, e um senador australiano, Malcolm Roberts, um negacionista das alterações climáticas. O vídeo da interação entre eles os dois começa com a pergunta de uma senhora do público: seria possível oferecerem-nos alguns factos, e não apenas opiniões, sobre o papel dos seres humanos nas alterações climáticas? O que segue são 15 minutos de absoluta desgraça e vergonha alheia. O cientista Brian Cox diz que, sim senhor, muitas das medições e dos modelos apontam para uma situação gravíssima e que muitas das previsões dos cientistas já se concretizaram, incluindo as migrações em massa de refugiados. A seguir, o senador Malcolm Roberts apresenta dúvidas quanto aos dados, fala do avião privado de Justin Bieber e acusa Brian Cox de não perceber nada do empiricismo. Em resposta, Brian Cox saca de um gráfico, parecido com o que obrigou Al Gore a subir de elevador, e sugere dar uma lição a Malcolm Roberts. Os dois discutem mais um bocadinho, até que Malcolm Roberts acusa a NASA de falsificar e corromper os dados. Brian Cox, incrédulo, pergunta se é a mesma NASA que levou o homem à Lua, a não ser, claro, que Malcolm Roberts não acredite que o homem tenha ido à Lua. Malcolm Roberts esclarece que sim senhor, acredita que o homem foi à Lua, mas mesmo assim não confia na NASA e insiste na diferença entre empiricismo e consenso científico que considera autoritário. Brian Cox, em resposta, basicamente atira a impressão de um PDF da Academia Australiana de Ciências para cima da mesa de Malcolm Roberts, mas não o faz com força suficiente e o molho de folhas acaba por deslizar da mesa para o chão. A seguir explica a importância do dióxido de carbono e sobre como fazer previsões sobre o futuro do clima. Malcolm Roberts
Roberts diz que sim senhor, mas os modelos estão todos errados. Brian Cox insiste que são a única ferramenta para guiar as políticas públicas de ambiente. Malcolm Roberts volta a repetir que os modelos estão todos errados e que é preciso mais empiricismo. E Brian Cox debita alguns dados objetivos sobre o atual estado das consequências indiretas das alterações climáticas. O vídeo termina, infelizmente, sem voltarmos a ver a expressão facial da senhora que fez a pergunta original. Pergunta essa que, entre discussões epistemológicas e acusações de fraude e de ignorância, ficou por responder. Pergunto-me se saiu daquele estudo televisivo mais ou menos esclarecida. Atualmente, a humanidade parece atravessar uma fronteira muito sensível. Até há bem pouco tempo, éramos como crianças inocentes, de pijama, a beber chocolate quente, à espera que batesse a meia-noite de dia 24 para nos escondermos no quarto enquanto o Pai Natal depositava gigatoneladas de brinquedos debaixo da árvore. No entanto, a magia morreu. Um dia, apanhámos a nossa mãe a embrulhar os presentes, ou o nosso pai a dar dentadinhas numa bolacha ou a dar um golo no copo de leite. Já crescidos, descobrimos um terrível segredo. Os presentes não apareciam magicamente debaixo da árvore de Natal, e é uma trabalheira escolhê-los e pagá-los. Da inocência irresponsável, evoluímos para o peso da responsabilidade. Ninguém fará as filhoses por nós, e por mais que o detestemos, temos de comer o bacalhau cozido com grão. Está nas nossas mãos manter viva a magia do Natal. Boas festas e até à próxima. Na descrição deste episódio, como em todos os anteriores, poderão encontrar links úteis, isto é, algumas das fontes utilizadas na pesquisa para este podcast, incluindo todos os estudos citados e o tal vídeo da pancadaria verbal entre o cientista e o senador australiano. Há sempre vídeos, entrevistas, artigos, estudos, blogs, tudo o que precisam para aprofundar ainda mais os temas tratados. Este podcast tem um e-mail, é o teoriasdaconspiração@bruapodcasts.com. Por favor, enviem propostas de correções, comentários, críticas, elogios, estão à vontade. E se gostaram deste podcast, por favor, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!